Talks. Lá, 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 lá. Tá válido, tá válido. Aqui vale. Meu nome é Thiago Queiroz, esse é o... Estamos de volta ao nosso Vitor Talks. Já gostei disso, cara. Fiquei até sem graça na hora de falar que é Victor Orives e bem-vindo ao Victor Talks. Vitor, já que esse é o Vitor Talks, você tá de volta. O nosso último Tricotalks teve muitas reclamações do Berto com relação à sua pessoa. Eu sinto cheiro de sabotagem. Teve um desmascaramento. Apunhalada por trás. E você não ouviu porque você tá gravando esse Vitor Talks um dia antes da publicação do anterior Vitor Talks. Eu estou com medo. Berto Talks. Assim, a gente falou muito mal de você. Eu vou xingar pra caralho no próximo. Então tá bom, vai lá. Qual é a sua questão hoje, querido? Uma questão complicada de verdade, que pode acontecer e deixa sem graça tanto você quanto a outra pessoa. É tenso. Uma cena... É constrangimento. Muito constrangimento. Tá. É muito constrangimento. O que acontece? Crianças são inocentes. Crianças não medem comportamentos. Crianças não sabem se comportar porque, afinal de contas, são crianças. Não, 2 aninhos, 3 aninhos. Não tem travas sociais. Não tem travas sociais. Porra, você é demais, como sempre. Claro, of course. Hermione. Nisso, o que acontece? Eu vou contar 2 eventos que ocorreram. Ok. Um evento, Olga. Pra quem não se lembra, Olga é a encarnação do Tinhoso. Caralho, cara. Coitada. Não, tadinha. Agora foi decesada. Olga é uma sobrinha do Berto. A sobrinha do Berto. E quando ela tinha 2 anos, se eu não me engano, ela tava passeando com a família e tudo mais. E em dado momento, ela viu uma pessoa, não lembro da situação, o Thiago Berto não está aqui para contar a história, ele pode corrigir depois, mas enfim, caguei. Ela viu uma pessoa negra e se assustou com isso. Por quê? A falta de convívio com pessoas negras próximas e tudo mais fez com que ela estranhasse e começou a chorar. E isso gerou um constrangimento. Caralho, que constrangimento. É meio tenso isso. E um outro acontecimento recente, a Eva, junto com a Renata, estavam andando no supermercado, acredito, não importa muito bem, e próximo da Eva passou uma menininha, uma criança de cadeira de rodas. A Eva nunca viu aquilo, ficou abismada e começou a chamar muita atenção daquilo, começou a gritar, começou a agir de uma maneira que acabou constrangendo a outra pessoa e, consequentemente, a Renata também. A questão é, como lidar com essas situações? Porque a gente está falando de uma criança muito pequena, ao mesmo tempo tem a outra pessoa que está recebendo esse constrangimento e que é muito chato de verdade, esse tipo de situação. E não necessariamente ela vai entender, pode não entender de uma maneira inocente essa situação. Como é que você sugere que a gente possa lidar com a situação e como a gente pode falar com nossos filhos sobre essa situação? Como agir? De maneira natural, falando, certamente escondendo não é. Porra, que Vitor Talks difícil esse, hein? Meu irmão. Porra, cara. Nem todos são problemas de classe média sofre. Bom, vamos lá. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa primeiro pensar antes de começar a entender como é que a gente pode lidar com isso, que é o seguinte. O fato, no caso lá da Olga, por exemplo, o fato dela ter se assustado com uma pessoa negra, por exemplo, essa situação diz muito mais sobre a gente do que sobre os nossos filhos. A gente vive num país que tem 54% de pessoas negras. Então, assim, se a gente tem um filho que sequer uma vez na vida conviveu com pessoas negras, então a gente tem que repensar a maneira como a gente socializa, sacou? Porque, assim, não é possível que a gente consiga viver e a gente tem um filho e nosso filho não tenha convívio com nenhuma pessoa próxima a gente que seja negro. Entendeu o que eu quis dizer? Então, esse é um ponto. Não é? Entendeu? Se a gente tivesse mais contato com pessoas e tivesse amigos que fossem negros, não porque eles simplesmente são negros, mas porque a gente tem essa pluralidade nos nossos convívios, ela não teria esse medo, entendeu? Entendi, faz sentido. Pois é. E a mesma coisa, ela se aplica também para crianças ou pessoas, de uma forma geral, com necessidades especiais, né? Porque lembra, a gente gravou muito tempo atrás o episódio lá com o Ciro, lembra de paralisia cerebral? Lembro. Porque tem um filho com paralisia cerebral, tá? O Léo. E é a mesma coisa, cara. Tipo assim, essas crianças com autismo, crianças com paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down, elas existem. Só que elas não são socializadas por causa de preconceito, né? Tipo, os pais têm vergonha de sair com eles na rua,
né, de acontecer algum problema, deles serem julgados ou dos filhos serem maltratados, né? Então as pessoas não saem na rua e os nossos filhos, consequentemente, não conhecem essas condições, essa diversidade da existência humana, entendeu? Então, assim, o que eu penso muito é que eu entendo, eu empatizo. Já aconteceu uma vez com o Dante também, do Dante não dele ficar assustado, gritando, mas ele apontar e falar sobre uma pessoa que estava de cadeira de rodas e você fica querendo achar um buraco no chão para você meter a cabeça ali e não falar sobre aquilo. Mas isso também é um sintoma de que a gente não está preparado para falar sobre essas coisas, né? Quando a gente deveria encarar isso com certa naturalidade, porque as pessoas existem, elas, né, merecem dignidade tanto quanto a gente fica querendo não falar sobre isso. E não falar sobre isso é um problema também, entendeu? Entendi. Não falar, por exemplo, sobre a existência de pessoas negras, sobre personagens negros da história, sobre personagens, sei lá, de desenho animado negros, também é a gente se posicionar contra a existência dessas pessoas. Porque se existem, por exemplo, 54% de pessoas negras, os nossos filhos deveriam saber que existem pessoas negras por aí e não que existem só pessoas brancas, entendeu? Não, achei fantástico. Devaguei pra então, caralho aqui. Não, entendi. Então, na verdade, o melhor... não sei como fazer isso exatamente, mas pelo que eu consigo absorver, o melhor jeito de não passar e não sofrer as situações é, de alguma maneira, expor os filhos a essas situações para que se torne normal. Para tentar normalizar ou para tentar provocar essas discussões com os seus filhos, para que eles entendam que o normal, quer dizer, que o diferente também é normal. Sim. Que o diferente existe e que o diferente tem que ser respeitado, entendeu? Eu não quero dizer que a gente tem que transformar a vida num zoológico. Olha ali aquela pessoa negra, olha ali aquela criança cega, olha aquela criança que não fala. Não é isso. Mas se a gente começar a tentar se policiar disso e, observar-se na escola, se eles estudam numa escola que é, elitizada e só tem criança branca ali, né? Ok, pode ser uma escola linda, maravilhosa, mas que tipo de aprendizado sobre diversidade humana ele vai ter ali? Não vai ter. Então, pesar essas coisas, né? O Dante estuda numa escola e na sala dele tem, não é metade, mas tem, assim, uma quantidade, sei lá, acho que 30% dos amigos dele são negros da escola. Do Gael, acho que é quase 50% também. Então, sabe, é uma quantidade bem alta de crianças negras, porque sim, existem crianças negras, existem famílias negras, né, cara? Então eles precisam estar vivendo com isso para se normalizar, para eles entenderem que o diferente também é bonito, entendeu? Mas que seja de uma forma não forçada, sabe? Sim. Eu lembro que quando o Pianges veio aqui gravar com a gente, ele falava uma parada que eu sempre quis fazer e nunca consegui, porque, porra, tem coisa pra caceta pra fazer fim de semana, sempre tem alguma coisa pra fazer, evento, não sei o que lá. Não que isso seja uma desculpa que justifique, mas é uma tristeza que eu tenho de não conseguir fazer. Mas ele falou que eles faziam, rotineiramente visitas a instituições, a ACD. Bem lembrado. Lembra disso? Uhum. Então, assim, essa é uma boa oportunidade. Você vai lá, você participa, você apoia uma ONG, alguma coisa assim, e você vai com seu filho, para o seu filho conhecer também a diversidade humana, entendeu? Acho que essa é o trabalho, digamos assim, preventivo. Isso não vai ajudar você, por exemplo, no caso lá que você queria cavar um buraco e se esconder. Mas eu acho que o primeiro passo disso é a gente entender que a gente ficar constrangido, nervoso e querer não falar sobre isso, fica quieto, isso também incomoda quem tá do outro lado. Porque, porra, peraí, mas eu existo, cara, não finge que eu não existo, tá ligado? É o que eu consigo projetar, né? Não tenho esse lugar de fala, mas eu projeto que seja assim. Então, quando isso aconteceu com o Dante, eu lembro que, eu abaixei assim, filho, olha só, as pessoas são diferentes e tá tudo bem as pessoas serem diferentes. Aquela pessoa ali era da cadeira de rodas, né? Então, assim, aquela pessoa ali, ela não consegue andar, então ela precisa de uma cadeira de rodas para ela poder andar. Olha só como é que é, tal. Tem pessoas que não conseguem enxergar, tem pessoas que não conseguem escutar. E uma coisa que é muito positiva também na vivência do Dante é que na turma dele tem uma criança que é surda e que usa implante coclear, né? Que é aquele implante auditivo ali e tal. Então, desde muito pequeno, e esse amigo tá na sala dele desde sempre, desde que ele entrou na escola que ele tá hoje, né? Então, assim, ele sempre teve convívio com uma criança que é surda. E ele sabe muito bem como se comunicar, ele sabe que ele tem que falar quando ele tá olhando para ele entender melhor, né, para ele fazer uma leitura labial. Então, assim, é muito legal quando a gente coloca os nossos filhos nessas vivências, assim, para entender o diferente. Porque, assim, se ele não vê, ele vai estranhar. E não é culpa dele,
entendeu? Não é culpa da Olga ter medo da pessoa negra, tá ligado? Ela nunca viu. Então o que é diferente vai dar medo pra ela, sabe? Então acho que a gente tentar não achar que os filhos estão errados, que são mal criados, mas tipo tentar levar isso com o máximo de naturalidade e inocência, como você mesmo trouxe, né? Que os nossos filhos têm. Então tipo, caramba, né, Eva? Pois é. Qual foi o caso mesmo que a Eva viu? Uma cadeirante. Uma cadeirante não. Era uma criança ou uma pessoa adulta? Se não me engano, é uma criança. Então, é a mesma coisa, tipo, poxa, Eva, olha só, né, caramba, você viu, a pessoa, ela anda numa cadeira que tem roda, porque ela não consegue andar. Algumas pessoas não conseguem andar, tem algum tipo de condição que faz com que a perna não ande, então elas precisam disso para andar. Da mesma maneira que algumas pessoas precisam de bengala para andar, então essa pessoa precisa de roda e tudo mais, parará. E é legal que, nesse caso específico, isso aconteceu recente também, quando eu levei o Dante no shopping, tipo, naquela coisa de emergência, né? Preciso fazer cocô. E aí, tipo, o banheiro mais próximo que tem era um banheiro de portador de necessidades especiais, né? Que tem aquelas barras que é todo adaptado e tal. E aí a gente viu assim, pô, não tem ninguém chegando ali, nenhum cadeirante, então vou ali rapidinho. Aí entrei. E lá eu tive, assim, já tinha acontecido outras vezes, mas foi a primeira vez que eu me dei conta que eu precisava explicar pra ele por que aquele banheiro é diferente. Aí eu falei, filho, olha só, sabe que lembra das pessoas que andam de cadeira de roda, então elas precisam de banheiros assim, e a gente tem que cuidar desses banheiros porque esse é o banheiro que elas usam pra poder ir no banheiro. Elas não podem ir num banheiro normal. Imagina uma pessoa que não consegue ficar em pé, ela precisa dessas barras, tá vendo? Ela se segura e tudo mais, precisa de todos esses apoios. E esse botão aqui, pai? É porque se a pessoa que não consegue andar, ela cai no chão, ela vai ficar presa, né, e não vai conseguir sair daqui sozinha. Então ela aperta esse botão pra pedir ajuda e vem alguém aqui ajudar e tal. Então, sabe, tentar olhar com um pouco mais de leveza, né, digamos assim, por mais que seja um assunto polêmico pra caramba, um puta tabu, mas eu acho que isso é um bom caminho a se seguir, entendeu? Porra! Achei fantástico. Achei que ia ter 2 minutos de podcast. Porra, peraí. Não ia aprender nada. Não, tem 3 minutos, tá bom. Foi lindo. Oh, que maravilhoso, tá vendo só? Muito obrigado. E isso eu consegui tirar 1h da manhã, olha só que coisa maravilhosa. Eu tô espantado comigo mesmo. É fantástico. Podemos encerrar nesse belíssimo Victor Talks. Muito bom, muito bom. Espero que tenha ajudado você, cara. Ajudou. Depois traz aí novidades. Trago novidades. Próximas vezes. Valeu, gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo. Semana supimpa. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.